A comunicação nos traz vários desafios interessantes. E um deles, sem dúvida, é descrever, verbalizar o que sentimos. Vamos ver por que isso acontece? Na comunicação, muitas vezes, é habitual nós pensarmos, sentirmos algumas coisas e na hora de colocar isso em palavras parece que sai algo assim... Ai, não sei exatamente o que aquela situação me faz sentir ou aquela pessoa me faz sentir. Ou querer descrever uma sensação. Descrever uma sensação de alegria, uma sensação de tristeza, algo que tangencia o nosso dia a dia de uma maneira tão habitual. E a gente, quando olha para os aspectos comunicativos, tem uma dica do porquê isso acontece. Alguns fatores influenciam, sem dúvida, mas um deles, fortemente, que influencia essa situação de uma maneira veemente, é o fato de que nós temos muito menos palavras para expressar o que nós sentimos do que sensações de fato. Nós sentimos um turbilhão de emoções, nós nos sentimos muitas vezes sem conseguir dar nome para essas emoções ou até o porquê essa emoção está acontecendo naquele momento. Eventualmente, numa situação muito semelhante, nós não nos sentimos mal ou não nos sentimos bem e, de repente, naquele momento, existe uma sensação, como eu disse, diferente, que faz a gente ter uma dificuldade de nominar. O fato é que quanto mais a gente consegue dar nome a esses sentimentos, e isso precisa de um mergulho profundo dentro de nós mesmos, mais intimidade a gente tem com essa situação. Sem contar que nós somos vários comunicadores dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes, uma mesma situação requer uma visão diferente, um pronunciamento diferente em relação às palavras. Vamos pensar num sentido prático? Vamos dizer, eu estou ministrando uma palestra num público que se mostra muito interessado, que está correspondendo, que está num bate-bola, aquilo flui. Aquilo vai com uma facilidade, a gente capta, parece que dá para cortar com a faca a boa energia que transita. A sensação é muito boa e isso muitas vezes inspira a palavra. Uma mesma palestra com pessoal que não está tão receptivo, porque pode ter ocorrido um problema de clima na empresa, ou pode ter ocorrido uma conexão não tão grande com um direcionamento, enfim. Qualquer situação assim faz com que a mesma condição, a mesma intenção a ser levada, ela fique diferente. A gente tem uma sensação diferente dentro das mesmas palavras. E muitas vezes a gente fica solicitando para a gente o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo. Se a gente consegue verbalizar isso, dizer, possivelmente... é porque a conexão não está tão boa, ou olha que conexão boa, a gente consegue direcionar de uma maneira melhor todas esses conteúdos que a gente tem a verbalizar. Então, as sensações são imensas, que permeiam a nossa fala. Quanto mais a gente consegue dar nome para essas sensações, embora os nomes sejam mais escassos do que as sensações, mais a gente entra em contato e tem um autodomínio sobre elas. É muito interessante, também num exemplo prático. Vamos imaginar que você vai descrever para alguém como é o sabor de uma fruta que essa pessoa nunca comeu. Vamos pensar numa fruta simples, no morango. Se a gente quiser descrever o sabor, a gente vai dizer, é uma fruta que tem um finzinho azedinho, mas ela é doce também. E aí é muito interessante porque essa atividade, em muitas situações de dinâmica de grupo, diante dos treinamentos de comunicação, as pessoas vão agregando, falando, com chantilly fica ótimo, se você puder um pouquinho de açúcar, enfim, mas chegar no sabor de fato é um desafio porque nós não temos um nome específico para essa sensação. Então, entender as nossas sensações, entrar em contato, tentar chegar mais perto possível do nome, principalmente das nossas emoções, né? Não só das sensações ligadas aos nossos sentidos, mas das emoções que causam para nós
como, por exemplo, uma mesma palavra diante de uma sensação, de uma emoção diferente. Isso, sem dúvida alguma, conduz uma comunicação mais ajustada. E o melhor de tudo, autodomínio. Eu penso que autodomínio não é algo estável, que a gente conquista e fica com ele, mas autodomínio é aquilo que nos faz ter um pouco mais de confiança naquilo que nós temos que levar. Se você tem algo a dizer, se você tem uma reunião, essa reunião te traz preocupações, se aprofunde. Que preocupação é essa? O que está me preocupando? Eu estou bem firme das palavras que eu tenho que traduzir esse contexto? Eu me preparei o suficiente? Ou se eu não me preparei o suficiente, eu posso deixar isso até claro para a minha equipe, o quanto muitas vezes a gente tem que aprimorar esse preparo. Então, dê nome aos seus sentimentos, além de dar nome às coisas, que elas estão mais nominadas na nossa cultura de uma maneira geral, em todas as culturas. Isso parece ser uma verdade diante dos estudos. Nós temos muito mais sensações do que nomes, mas quanto mais do que nomes para essas sensações, mas quanto mais a gente conhece as nossas sensações, o que aquela condição nos causa, o que aquela condição nos dá de segurança ou não, desde os nossos sentidos até as nossas emoções, sem dúvida, a gente entra num contato muito maior com uma comunicação alicerçada. Se pergunta, vai fundo em você, descobre, põe palavra na sua emoção, põe palavra na sua sensação. É uma maneira interessante de traduzir uma comunicação muito mais alinhada com aquilo que você quer dizer. E isso só traduz muito mais conexão com o outro, porque no final a comunicação, que é a ação de deixar comum, só tem valor se existe conexão. Se não existe conexão, você pode até estar comunicando, mas sem aquela troca que é a intenção maior no resultado final desses acontecimentos, dessas ocorrências. Põe nome, o nome nos ajuda. O que não der para pôr nome, vai destrinchando e vai chegando perto. É um mergulho interessantíssimo de autopercepção e autoconhecimento. Até a próxima, e no mês de março nós vamos falar muito sobre comunicação feminina, sobre as diferenças, as igualdades do homem e da mulher dentro da comunicação, a mulher no universo corporativo, e eu acredito que vai ser um mês interessante voltado a essa pauta, o que é a expressão feminina no universo corporativo e como isso se soma, como essas diferenças podem ser muito interessantes para os gêneros de uma maneira geral, a gente pode se somar. Um abraço, obrigada pela sua audiência. O canal da comunicação está crescendo, o canal da Escola da Comunicação está crescendo, vamos pôr nome, né, direitinho, e eu conto com essa comunicação que a gente mantém juntos. Muito obrigada, curte aí, partilha e até a próxima semana.